então, dar a palavra para o nosso amigo Deonero, com um tema que eu esqueci e fechei o livro, que é o homem é o que vitaliza pelo pensamento. Boa noite. Boa noite a todos. Que nós possamos estar fazendo o melhor proveito possível desse nosso momento aqui. Embora hoje eu inicie falando bem com a máscara, eu vou pedir permissão para tirá-la. Principalmente para quem está na primeira fileira, hein? Porque a gente sabe como é que é, né? Aquele negócio. Sai assim. Então, por favor, isso. Ok. Ajo melhor, ou falo melhor, ou me ouço melhor quando estou sem. Ok. Como foi dito, o nosso tema é esse daí, tirado do livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles. No livro Florações Evangélicas, a Joana de Ângeles, ela tem vários tópicos que ela trata de vários assuntos. E o espírito de Joana de Ângeles, num determinado momento, fala sobre a mágoa. Fala dos mecanismos que estão envolvidos com a mágoa. E, dentre os mecanismos que estão envolvidos com a questão ou o sentimento mágoa, ela está dizendo que alguns de nós está, digamos, envenenando a si mesmo. E aí, numa determinada passagem, para quem tiver o livro, é no item 24, tá? Mágoa. Numa determinada passagem, ela fala o seguinte: o homem é, sem dúvida, o que vitaliza pelo pensamento. Suas ideias, suas aspirações constituem o campo vibratório no qual transita e em cujas fontes se nutre. Fantástico, Joana de Ângeles. Fantásticos. Joana de Ângeles está querendo ensinar para nós o que muitos outros autores também buscam nos conscientizar, para que nós possamos vigiar os nossos pensamentos. Vigiar os pensamentos. Porque pensamentos são criadores. André Luiz diz no livro Mecanismos da Mediunidade que toda espécie de vida começa no impulso mental. Toda espécie de vida começa no impulso mental. E aí depois vem Joana de Ângeles e diz que nós somos aquilo que nós vitalizamos pelo pensamento. O que é vitalizar pelo pensamento? É dar vida. Nós damos vida às situações e às coisas. Vitalizar pelo pensamento é permitir que haja movimento ao redor de nós. De certa forma, o movimento ao nosso redor se anima, se vitaliza, se energiza daquilo que nós mesmos estamos alimentando. Nós alimentamos. Alimentamos consciente ou inconscientemente. Todos nós, de alguma forma, está buscando, então, mecanismos ou maneiras para podermos doutrinar a nós mesmos. Numa palavra um pouco mais elaborada, talvez nós, dentro das casas espíritas, a maioria delas, se não todas, sempre vão lembrar para nós sobre a necessidade de reforma íntima. E esta reforma íntima vai se dar à medida em que nós renovamos nossos comportamentos. Só que olha que interessante. O comportamento de cada um de nós é renovado de acordo com a renovação do seu entendimento. E aí vem Paulo de Tarso falar para nós que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensar, pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do vosso pensamento. Então, nós começamos a associar algumas ideias. Ok, é necessário agir diferente.
E esse agir diferente vai passar primeiro por acreditar de uma nova maneira. Como é que eu vou acreditar de uma nova maneira se não houver uma instrução diferente daquela que eu trago dentro de mim? Paulo de Tarso mesmo, esse homem magnífico, que com seu poder magnetizador, com a sua presença forte, ele falou isto, e também numa outra passagem ele diz, olha, o bem que eu quero, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, este eu faço. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo o seguinte, como é duro, como não é assim tão fácil renovar nosso entendimento das coisas e agir de acordo com o novo conhecimento. Porque na doutrina espírita, na casa, muitos de nós já estão há alguns anos, não é? O que vos fala já está há mais de 30 anos, bem mais aí talvez, nem sei, nossa, bem mais de 30 anos mesmo, hein? 84 até agora, estou revelando aí as idades, né? Mas então, sempre nós vamos estar ouvindo. E é interessante quando alguém chega, ouve a palavra do Cristo, ou ouve a mensagem no plano espiritual, e quando alguns aqui até se atrevem mais e vão ler, porque para ler a doutrina espírita tem que ser atrevido. Tem que ser atrevido. Porque se você não for atrevido, você vai ter medo da mudança. E pode ser que às vezes algum desavisado chegue numa palestra como esta, e o palestrante fale de Evangelho segundo o Espiritismo, fale do livro dos Espíritos, aí a pessoa logo treme, eu não queria saber disso agora. Porque senão exige um comportamento, exige eu admitir que agora eu sei o que eu não faço. Gente, não é brincadeira isso, hein? Sério, não é brincadeira. A minha amiga Sandra, ela queria que viesse um santo fazer a palestra aqui hoje. Poxa, poderia haver um santo. Ligou para uns 30. Não tinha ninguém santo. Manda um pecador mesmo. Aí me acharam. Fui o primeiro da lista. Porque é assim, muitas das coisas nós sabemos, mas nem tudo que sabemos, fazemos. Nem tudo que sabemos, fazemos. E olha que às vezes nós sabemos e ainda somos chamados a falar para os outros. Graças a Deus, o primeiro orelha, ou os primeiros ouvidos que nós temos aqui, que nos escutam, são os nossos mesmos. Ainda bem que os nossos ouvidos estão muito próximos à boca. Pelo menos nós podemos dizer assim, é assim mesmo. Então nós estamos aqui sabendo que alguns de nós, a partir do momento que sabemos que somos o que vitalizamos pelos pensamentos, alguns de nós está sofrendo pelo pensamento que carrega em si mesmo. Meu Deus, o que é isso, Deonélio? Isso é o seguinte, nós poderíamos estar vivendo bem, nós poderíamos estar vivendo melhor, mas devido ao teor de nossos pensamentos, nós passamos pelo que estamos passando. Mas tem coisas que aconteceram que são independentes do nosso pensamento. Sim, tem coisas que acontecem independentes do nosso pensamento. Mas independente do que acontece, é o nosso pensamento quem reverbera, quem nutre, quem mantém a situação em nós. Então, se algo aconteceu e não foi tão bom, aprendamos a lição e sigamos adiante. Agora, se nós nos prendermos à lição, se nós, ao invés de aprendermos a lição, nos prendermos à situação, então nós vamos estar retroalimentando o pensamento como se estivesse acontecendo sempre. De tal forma que uma pessoa que levou um tapa na cara no carnaval de 2012, até hoje ainda fala desse tapa na cara. Já passou. O Pierrot que passou, a gente nem sabe, estava mascarado, passou e foi embora. Mas a pessoa ainda fala com mágoa, ressentida e às vezes até chora. Só de lembrar daquele carnaval de 2012. A pessoa chora. Chora hoje em 2021.
do que aconteceu lá em fevereiro, no carnaval de 2012. Não foi tão bom. E quem disse que foi? Mas não é para ficar preso lá, é para viver. E aí nós começamos a pensar, opa, mas espera um pouquinho. O que eu estava fazendo? Onde eu estava? E qual era o grupo que estava ao meu redor? Quando a gente começa a fazer uma análise desse tipo, nós começamos a ver que nós mesmos nos colocamos no lugar de afronta. Ou seja, quando nós vamos fazer uma análise fria, nós acabamos compreendendo de que nada aconteceria a nós se nós mesmos não tivéssemos procurado locais onde essa probabilidade aconteceria. De forma que somos tentados em nossa própria concupiscência, diria-nos o Cristo. Somos tentados em nossa própria iniquidade, em nossa própria concupiscência, em nosso próprio arrastamento, em nossas próprias vontades. André Luiz ainda fala no livro Evolução em Dois Mundos: o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura, consciente em plena criação. Isso aqui nós vamos repetir de novo. André Luiz diz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o pensamento é força criativa. Força, poder, energia criativa. E aglutinante significa que tem o poder de atrair, de consolidar em si, de aglutinar ao seu redor. Na criatura, consciente em plena criação. Ou seja, nós estamos dando consciência à nossa própria criação. Estamos vitalizando, como diria Joana de Ângeles. Estamos dando existência. Olha que coisa! Então, mais um ponto a ser pensado, trabalhado. Significa que aquilo em que está o nosso foco cresce diante de nós. Por exemplo, aqueles que têm medo, seja lá do que for, quando o que for aparece, ou é imaginado, mesmo que não apareça, só o fato de falar, olha, atrás daquela porta está o bicho-papão, a pessoa já fica toda ouriçada. A pessoa já, nossa, atrás daquela porta, mas tem outra saída, tem não sei o quê, porque o medo agora cresce devido ao foco. Agora tem o seguinte, nós acabamos de falar, quer exista, quer não exista, meu pensamento vitalizou a existência da coisa. Quer o bicho-papão exista, quer não exista, e não existe, tá bom, gente? Foi só uma brincadeira, tá? Podem ficar tranquilos agora, tem gente que já ficou assim, calma, não existe o bicho-papão. Quer exista ou quer não exista, já a mente, lá, a nossa psique, dizem que é a nossa psique inconsciente, ou a nossa psique subconsciente, não diferencia se aquilo é verdade ou é mentira. De modo que reage ao que criamos com fervor. E aqui está algo que nós temos que dar graças a Deus. Temos que dar graças a Deus. Por um lado temos que dar graças a Deus, por outro lado a gente tem que pedir compaixão e misericórdia a Deus. Primeiro dar graças a Deus porque nem tudo que nós pensamos se materializa, se faz presente ou se vitaliza diante de nós. E é para dar graças a Deus isso, não é? Imagina se tudo que você pensasse aparecesse agora na sua frente. Pum! Tudo. Você ia rir e chorar ao mesmo tempo. Porque não ia vir só as coisas boas. Ia vir tudo. Tudo. Graças a Deus não vem. E por que não vem? Porque nós também vamos pedir agora misericórdia a Deus. Porque só vem aquilo que nós detemos o foco ou tem uma forte ligação emocional conosco. Olha que coisa. Forte ligação emocional.
aquele acontecimento emocionalmente marcante, principalmente quando nós éramos crianças, fez morada em nosso ser, está plantado em nosso inconsciente. Daí a necessidade de algum tipo de autoanálise, onde nós conclamamos a sabedoria socrática. Conhece-te a ti mesmo. Esse é um dos mecanismos pelos quais, ou pelo qual, nós podemos rearranjar, montar de modo diferente nossas capacidades interiores e a tal da renovação em nosso pensamento. Por quê? Porque nesses momentos em que nós paramos para pensar sobre nós, por que eu sinto desse jeito? Porque está tudo bem, quando fulano entra na sala eu já fico alterado. Porque está tudo mais ou menos, mas quando fulano entra, aí eu tenho paz. Agora eu estou sossegado porque eu sei que tudo vai correr bem. Por que está tudo mais ou menos, mas quando eu saio de São Paulo, que piso na praia, aí agora eu vejo a vida? Por que eu sinto de um jeito num lugar? Por que eu sinto de um jeito no outro? Por que determinados assuntos me deixam um pouco mais tranquilos e outros assuntos me tiram a paz? Por quê? Porque alguns de nós não faz esse tipo de questionamento. E quando nós não fazemos esse tipo de questionamento, é óbvio que nós não vamos ter uma resposta consciente dos porquês. Certo ou errado? Só pode ter resposta quem pergunta. Não é assim? Graças a Deus também tem gente que tem resposta sem perguntar. Mas nem todos estão conscientes. Às vezes a resposta está na nossa cara. Resposta para quê se eu não estou perguntando nada? Preste atenção, filho. Preste atenção, filha. Ô louco, não está perguntando nada? Está tudo bem na sua vida? Ótimo. Que bom que está tudo bem. Então queira saber por que está tudo bem. Para que você possa replicar isso mais vezes. E se não estiver tão bem quanto você gostaria, aprenda o porquê. Para poder renovar isto, diferenciar esse contexto, montar de um jeito diferente na vida. Ok, isso funciona apenas para as questões de sentimento? Hamed fala para nós no livro Renovando Atitudes. No livro Renovando Atitudes, Hamed fala o seguinte, que sentimentos geram pensamentos. E nós aprendemos que é verdade. Realmente é verdade. Agora nós aprofundamos um pouco ao ler, porque tem muitos estudos dizendo que pensamentos diferentes geram sentimentos diferentes. Então nós vamos voltar a Hamed para ver o quê? Nós vamos entender que ele realmente tem razão. Tem razão na profundidade. A partir do momento que um sentimento estiver instalado, é ele quem vai governar nossas ações. Por isso, se você alcançou sentimento de compaixão, de empatia, de simpatia, de bem-querer com alguém ou com o próximo, independente de quem seja, este sentimento vai permear tuas ações. E aí nós vamos dar graças a Deus, pois a caridade será muito mais espontânea. O sentimento de caridade, de querer ajudar, estará conosco. E a caridade vai fazer com que outras atividades ou outros tipos de energia sejam analisadas por nós. Por quê? Porque a caridade vai nos colocar diante da dor do próximo, diante da dor do outro. E ao criar ou ser movido de compaixão, como diria nos evangelhos, né? Jesus foi movido de compaixão. Ao ser movido de compaixão, o que ocorre conosco? Nós nos direcionamos para atender a dor do outro, a necessidade do outro.
E ao nos direcionarmos a atender a necessidade do outro, invariavelmente iremos estar diante das energias daquela necessidade. Não para absorvê-la, tá? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, vai atender alguém que está chorando, chega lá e se desmancha, chora mais do que a outra pessoa. A gente vai para consolar e a outra pessoa acaba consolando a gente. Porque a pessoa é uma esponja. Em tudo quanto é lugar, a pessoa capta tudo, é tudo meu, é tudo meu. Calma, gente. Não é para ser tudo meu. É para que nós sejamos os enviados de Deus naquele momento. Talvez Deus esteja contando com a tua força, com a tua experiência, com o que você já viveu, para poder animar outra pessoa. Para poder ajudar o pensamento de outra pessoa a renovar-se. Vamos, muda o pensamento. Está muito pobre esse pensamento. Vamos pensar um pouco mais rico, um pouco mais abundante, um pouco mais próspero. Vamos sair da zona de conforto, porque zona de conforto é uma coisa que faz com que nossos pensamentos fiquem ali. Zona de conforto é uma coisa poderosa no nosso meio. Para vencer a zona de conforto é necessário muita vontade. Força de vontade. A pessoa, para sair de um estágio e passar para um outro patamar, a pessoa tem que ter vontade de fazer acontecer. Vontade. E só através da vontade também é que nós vamos renovar pensamentos. Não vai dar. Não é só numa palestra. Não é só numa aula. Não é vindo uma vez só aqui na casa. Não é tomando 6 séries de passe. Não é vindo só para o passe. Vai exigir vontade e perseverança. E outra coisa, vamos ter, eu falei em perseverança, a perseverança vai necessitar nascer em nós. Por quê? Porque todas as vezes que vier pensamento melhor, como Paulo de Tarso diz, né, lá em Filipenses, vamos ver se nós lembramos, Filipenses no capítulo 4, lá, eu acho que é versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, que é amável, que é de boa fama, se algum louvor existe, isto seja o que ocupe o vosso pensamento. Paulo de Tarso sabe que isso daí tem que ser perseverado. Ocupe o teu pensamento com essas coisas boas. Até que essas coisas boas sejam parte de você e venham a dominar o seu comportamento naturalmente. Por quê? Porque nós vamos ser confrontados. Todas as vezes que nós queremos algo melhor, sair da zona de conforto para querer algo melhor, vão surgir situações para dizer para nós: o que é que você está pensando, rapaz? O que é que você está pensando, mulher? Para com isso. Vamos ficar aqui, está tão bom aqui, porque você está querendo mudar? Caramba! E agora está querendo mais? Por que está querendo mais? Por que está querendo melhor? Fica aqui, olha. Não vai doer nada. Não vai doer porque nós não estamos nem percebendo a dor. A gente não está percebendo mais. A gente já acostumou com a dor. Acostumou com aquilo que talvez não seja o melhor para nós. Mas ao acostumar, nós doutrinamos o nosso pensar. Nosso pensar gerou sentimento favoráveis de acordo com a nossa zona de conforto, que já é o que traz o nosso subconsciente. Havendo esse casamento, o resultado, ou seja, o que nós alcançamos é o mesmo. É necessário perseverança, força de vontade e um desejo firme de mudar, de querer melhorar. Aí voltamos a Joana de Ângeles. O homem é, sem dúvida, o que vitaliza pelo pensamento. É, sem dúvida, aquilo que o seu pensamento mais sincero, mais profundo, mais emotivo, mais forte, mais contundente, produz em sua própria vida. E o dose para nós sabermos disso é que tanto faz se nós estamos conscientes ou inconscientes disso. Isso é que é dose dentro da natureza humana. Se fosse só consciente, talvez a gente reservasse aí um final de semana, num recanto, não é? E a gente renovava tudo. Só que tem também o inconsciente. Então vai ser necessário um final de semana no recanto. Depois volta mais uma semana, ou 2, ou 3 aqui, ou 4. Às vezes são 12 meses para poder ter outro final de semana no recanto.
Mas o fato é que é assim. Aí a gente volta. Volta de novo para lá. Mas enquanto isso, o que é que nós estamos fazendo todo dia? Que tipo de leitura, que tipo de filme, que tipo de assunto eu estou tratando com os outros? Qual a qualidade dos ambientes? Qual a qualidade, se é em alguns ambientes que a gente acha que domina, qual a qualidade das mentes nesse ambiente? E às vezes até de amigos íntimos. Amigos íntimos que começam a dizer para nós, que besteira tudo isso, hein, rapaz? Vamos viver. E aí fala, vamos viver, e no fim a gente acaba morrendo, querendo viver. E não se encontra nesta vida. Que coisa! Tudo porque queríamos algo ao qual não tínhamos conhecimento para viver. Em Provérbios, Salomão diz, busca o conhecimento. Usa tudo o que você tem para adquirir conhecimento. Jesus também usa uma parábola dessa, tá? Do homem lá que achou um tesouro lá num certo sítio, num lugar lá, achou umas pedras preciosas e tudo mais, e falou, caramba, olha isso! Aí o que esse homem fez? Enterrou as pedras, pegou, deixou escondidinho e foi procurar comprar o terreno. Foi lá comprar o sítio. Ele não tinha dinheiro, mas ele fez de tudo, vendeu o que pôde, fez de tudo. Porque os outros não sabiam que tinha um tesouro lá. Ele sabia. E se ele sabia, ele investiu o que podia e o que não podia para adquirir aquele tesouro. O conhecimento faz isso conosco. O conhecimento vai nos ajudar a ter sabedoria para agir. E nem todos nós está disposto a agir com sabedoria. Mas o que eu tenho aprendido é que, no dia em que nós tomarmos posse disso, aí não vai ter para ninguém. Aí é você no comando. Já pensou? Já pensou um dia? Você no total comando, não comando de um dia, de uma hora, de algum lugar apenas. É no total comando de sua vida. Sendo o Senhor do seu destino. O capitão de sua vida. Sua própria vida. Como é que nós vamos fazer isso? Renovando o pensar. Por quê? Porque todo pensamento vai nos remeter a algum sentimento. Para vitalizar alguma coisa, o pensamento tem que ser mais constante. Como diria André Luiz, o pensamento contínuo do ser que alcançou o domínio da razão, ou seja, nós, os seres humanos, tá? Já temos pensamento contínuo. O pensamento contínuo, retroalimentado, alimentado várias vezes pelas suas próprias emoções, ou pelos seus próprios pensamentos, isto vai dar origem à vida. Isto vai ser impulso mental que dá vida às coisas. De forma que aquilo que não se via passará a existir por ação contínua do nosso pensar. Não é só pensar hoje, não é só ler hoje, é buscar o conhecimento edificante sempre. E nisso eu peço a Deus, sê por nós, Senhor. Pedro fala lá na carta dele que o Senhor tem cuidado de nós. Lá vai estar escrito vós, tá bom, gente? O Senhor tem cuidado de vós, mas entendam assim, o Senhor tem cuidado de nós. Tem tido um zelo. Deus nos ama desse jeitinho. Isso também me deixa muito alegre. Porque se eu tivesse que ter mais qualidades para Deus me amar, eu estava perdido. Graças a Deus Ele me ama desse jeito. Ele fala para mim, ô Deonélio, de novo, hein? Uns tropeços que tá louco, hein? Mas, levanta, filho, vamos andando, vai. Dá a mão aqui de novo. Eu te amo. Sabe o que Deus está falando para cada um de vocês agora? Eu te amo. Vocês sabem o que Deus está falando para cada um de vocês agora? Eu te amo.
Ah, meia dúzia. Vocês sabem o que Deus está falando para cada um de vocês agora? I love you. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e uma boa renovação do seu entendimento. Que assim seja.